Este é Matias O'Brien e certamente ele não queria aparecer. Bom, não agora, né? Sua intenção era atualizar seu aplicativo de tradução em linguagem de sinais, com o qual se utilizava para conversar com sua namorada Amaya de Soto, para anunciar a compra de seu novo notebook, já que o antigo andava dando problema. A dificuldade em sua comunicação, porém, os fazia se perderem em idiomas que eles não dominavam. Ela não ouvia e Matias não entendia os sinais, e mesmo que ambos pudessem simplesmente... como é que eu posso dizer isso? Digitar? Afinal, eles ainda tinham mãos para isso, né? Nem mesmo a escrita poderia descrever a quantas andava sua relação conturbada pelos devaneios da vida. Justamente para esquecê-los, Matias e um grupo de amigos idealizam uma conferência via Skype e sem que nenhum deles soubesse, seria a última. Olá pessoas, aqui quem fala é o Jukiba. O assunto vai ser sempre terror e antes de quaisquer outras coisas, preciso sugerir que vocês sigam a página do iPanic no Instagram, porque é só lá e apenas lá que vocês vão saber quais os próximos filmes que este canal vai revisar. E também nosso TikTok, cujo username é iPanic. Devo encarecidamente solicitar que vocês ativem as notificações no celular para que vocês não percam os vídeos que eu lançar por falta de aviso. Gente, é muito importante que vocês assim o façam, porque o YouTube tá desinscrevendo muita gente, de verdade. No meu DM mesmo do Instagram, tem várias pessoas que chegam pra mim e falam: Jukiba, eu fui desinscrito do iPanic sem que eu quisesse. Portanto, eu peço encarecidamente para que vocês verifiquem as notificações, de modo que a opção todas as notificações estejam ativadas, justamente pro caso de eu lançar vídeo e vocês não o perderem por falta de aviso. Da mesma forma, pessoas, eu gostaria muito, mas muito, que vocês clicassem em gostei e comentassem quaisquer coisas. Eu vou responder de qualquer forma, porque fazendo isso, pessoas, o YouTube entende a relevância do conteúdo e a partir disso consegue, através do seu algoritmo, atingir mais pessoas. E a gente tá precisando mesmo desse engajamento, se vocês puderem me ajudar com isso. Bom, feito esse apelo, no dia 28 de maio, pessoas, o iPanic completou 11 anos de existência. E em virtude disso, se você puder ou quiser contribuir ou presentear-nos com qualquer valor via Pix para manutenção deste canal, nossa chave tá aí na tela e na descrição se você preferir copiar e colar. Lembrando que para valores acima de R$10, você terá o nome citado no próximo vídeo, tal qual eu farei agora, agradecendo a Laura Barnes, nome sugestivo, né? A Sara Cristina, a Júlia Ferreira, o Leon, o Marcelo de Paula, o Gabriel Marques, a Jane Medina, o Samuel Barbosa, o Erison Bock e a Agnes Aparecida, que colaboraram conosco desde nossa última publicação. É importantíssimo, pessoas, que vocês, se puderem, é claro, ajudem o projeto, porque este vídeo provavelmente não será monetizado, tal como o nosso último vídeo de O Ritual, que neste momento encontra-se bloqueado pela plataforma, somando-se a uma extensa lista de outros vídeos que tiveram o mesmo destino, e eu falo isso chorando, tá? Assim sendo, vocês já sabem que mais detalhes vêm no final do vídeo, já sabem que esse vídeo tem spoiler, que é a revelação final do enredo, então preparados ou não, partiu! Also, Serena, hello, I sliced you a rabbit bowl. Really? Bom, só que o computador de Matias, conforme dito por ele mesmo, pertencia a outra pessoa até ele adquiri-lo num site de compra e venda online. Tanto é verdade que, além de travar algumas vezes, até mesmo alguns dados cadastrais de Noura C ainda se mantinham logados, e isso fatalmente faria conflitar notificações de mensagem que não eram necessariamente para Matias, mas que ele as veria como se fosse o antigo dono que esqueceu de formatar. O perfil de Noura C, sem que ainda soubéssemos quem exatamente era esse aí, ó, Noura C4, denotando o número 4 em romano, mas que não se havia mais informação sobre sua identidade, à exceção pelas notificações que ele recebia em seu chat do Facebook, que agora, até que se deslogasse, Matias teria acesso a elas todas, e foi assim que aconteceu. A conta de Noura C, visivelmente uma conta fake, recebia mensagens de várias garotas pelo mundo, aparentemente atraídas por ele, cobrando-lhe passagens de avião que ele provavelmente as prometeu. Sério, a gente chegou a ficar com 3 mensagens de 3 meninas fazendo tal cobrança, mas ele, não sendo Matias o real destinatário das mesmas, não teria nem como ele respondê-las. A videochamada com os amigos, sem dúvida, era mais importante. Agora, por que o MacBook continuava travando e impedindo a fluidez das transmissões com os amigos, ou quaisquer atividades que ele quisesse, lhe foi alertado por Damon Horton que o problema do hardware poderia ser na memória, e de fato era. No armazenamento do computador não cabia mais uma agulha, mas surpreendentemente, 99% dos arquivos nele contidos eram quase impossíveis de acessar. Foi preciso que Damon interviesse para auxiliá-lo a encontrar esses ficheiros, que eram armazenados em subpastas ocultas que um programa por ele sugerido cuidou de fazê-lo.
De fato, dava para entender todo o espaço que a pasta ocupava, posto que nela haviam vídeos pesados e totalmente aleatórios de pessoas em atividades cotidianas registradas sem que elas soubessem, dos quais não diziam respeito a Matias, até porque Nari Jemisin e Serena Land se anunciaram noivas, e a chamada tornou-se sobre isso. Porém, as notificações ainda ativas na conta de Noura reportavam reiteradas reclamações de roubo por parte de Matias, sem que ele entendesse a princípio de onde essas alegações teriam origem. Essas acusações eram proferidas pela página de uma usuária chamada Erika Dani, perfil este que neste momento era administrado por Noura, reivindicando a posse do computador de Matias, cujo dono afirmara jamais ter posto à venda. O que acontece aqui, senhoras e senhores, é que, bem, de alguma forma esse laptop foi extraviado, né? E Matias, por um instante, pareceu disposto a encontrar o verdadeiro proprietário para devolvê-lo, até que um imprevisto aconteceu. Instantes antes de sair de casa para entrega, um usuário de nome Sharon68 solicita a Noura C mais um de seus serviços, sem saber que o computador não mais estava em sua posse, mas o teor dessas mensagens chamou a atenção de Matias pela curiosidade de que serviços eram estes, sobre os quais o pagamento até já houvera sido feito. Essa conta, Sharon68, sugere-lhe que se comunicassem pelo The River, uma aplicação contida naquela pasta oculta que Matias havia acabado de encontrar. O programa, o The River, por sua vez, parecia, um jogo antigo de baixíssima qualidade e resolução, mas compartilhando a tela em transmissão para que seus amigos o identificassem, descobriram se tratar de um portal multicamadas para Dark Web. Bom, aqui talvez não seja necessário dizê-lo, mas Dark Web ou Deep Web ou Darknet é o submundo da internet onde rolam as piores coisas possíveis, né? Desde tráfico de órgãos, venda de drogas, crimes sexuais, inclusive contra crianças e mulheres, e até mesmo assassinatos de aluguel, que são termos impossíveis de serem indexados pelos mecanismos de busca convencionais, representando porcentagem significativa da internet existente no mundo. Bom, com essa informação em mãos, era necessário cautela para operar naquele servidor porque era um território perigoso que poderia trazer problemas. Mas o maior destes se revela quando Matias, questionado pelos amigos da real origem do computador, desvela não tê-lo comprado, mas o tomado para si quando encontrado na cafeteria onde ele trabalhava. Os colegas na conferência, evidentemente, rechaçaram o roubo, né, que era um roubo de fato, mas ao observarem a tela de Matias ainda compartilhada via Skype, perceberam que Noura C era um anagrama para Sharon, mudando apenas a ordem de leitura e os números 4 nesse último escrito em romano e 68 convencionalmente cardinal, mas era a etimologia daquele nome que realmente preocupava. Na mitologia grega, Sharon ou Charon era um barqueiro que carregava a alma dos mortos cujo funeral houvera sido entre os rios Aqueronte, daí o nome Charon, e Estige, ou seja, o nome era conceitualmente atribuído à morte. O programa The River, logo após aquela tela inicial monótona com um rio e um barqueiro, abriu um chat com inúmeros outros usuários de mesmo codinome e diferentes números de identificação, e a partir daquelas mesmas imagens que pesavam a memória do laptop, foi especulado que todas elas eram produtos de hacking para algum tipo de comércio ilegal. Reparem que todas elas, sem exceção, tinham caráter de vigilância privada e ou webcams remotamente acionadas sem que os usuários tivessem ciência. Um dos itens na pasta oculta tratava-se de um link de acesso para um criptobanco em nome de Sharon4, com mais de 10 milhões de dólares em criptomoeda. A mais recente contribuição em Bitcoin, porém, tratava-se de um pagamento feito pelo usuário 68, que via aplicativo encomendou um brutal assassinato por perfurações no crânio chamado trepanação. Por inferência lógica, entendemos que Noura C, ou Sharon4, era assassino de aluguel, o que se prova através de uma outra subpasta em que cujos arquivos, também em vídeo, mostravam os métodos como o criminoso confinava as vítimas para as quais ele foi pago para exterminar. O último desses arquivos, no entanto, não exibiu um homicídio, mas pareceu tão somente a comprovação em vídeo de que a próxima vítima, a tal Erika Dunn, já estava sob seu domínio e que provavelmente era a encomenda milionária de morte para a qual Sharon68 demandou o serviço de Noura. É bom que em todo esse processo não nos esqueçamos de Amaya e sua relação com Matias. Durante essa discussão sobre vídeos horríveis e Deep Web, eles ambos comunicavam-se via texto a parte da conferência de que ela não compunha a banca. E de fato, nem teria como esquecermos-nos de sua relação, posto que... Tensão, pessoas, tensão, porque um homem de veste preta encapuzado invadiu a casa de Amaya enquanto ela tomava banho e, através do PC dela, exigiu de Matias o laptop de volta sob pena de matá-la caso ele não o devolvesse ou simplesmente cogitasse chamar a polícia. O criminoso fez questão de lembrá-lo que tinha acesso a tudo o que o garoto fazia, a tudo o que o garoto falava, e que para libertar Amaya propôs a troca do dispositivo
pela garota, de modo que Matias a induzisse ao seu encontro para que o hacker assassino a seguisse e obtivesse de volta o laptop que era seu de direito. No contexto da negociação, o criminoso invasor abateu uma colega de quarto de Amaya, que em nada contribui para a trama como um todo e, portanto, sequer precisaria ser mencionada, mas pelo bem da narração, fica o registro. Bom, os amigos da conferência não puderam ver, que Matias acabou de sofrer uma ameaça mortal, mas diante das barbáries que já observaram, julgaram ser prudente acionar a polícia, o que não era boa ideia. Como dissemos, a simples menção de assim fazê-lo provocaria retaliação por parte do algoz, forçando então Matias a mentir aos amigos, de que tudo que eles viram na tela não passava de armação. Bom, não era, nós sabemos disso, mas o grupo não, e isso deu tela azul na mente de todos. O problema é que Nari não comprou direito a ideia, afinal, os vídeos eram reais, e a menos que o protagonista tivesse real acesso à Deep Web, não teria como exibi-los sem explicá-los de sua origem, ainda mais sobre Erika Dunn, reportada desaparecida pelos periódicos da região. Numa situação impossível, sabendo que Amaya estava sob a vigia de Nora, Matias precisava convencer a namorada a encontrá-lo pela sua libertação em troca da máquina, sugerindo-lhe que o fizesse de metrô e ao mesmo tempo não podia transparecer aos colegas em vídeo que estava sob chantagem. E então que ele tem a brilhante e péssima ideia de abrir uma conta no mesmo criptobanco e transferir todos os 10 milhões para si próprio, para que pudesse retribuir a extorsão feita por Nora a deixar Amaya em paz. Mas pro criminoso, pessoas, essa foi a gota d'água. Antes totalmente anônimo, o mercenário se vê obrigado a ligar em vídeo para alertar Matias de que roubá-lo apenas irritaria os integrantes de uma ordem secreta para a qual o matador trabalhava. De acordo com ele, aquelas contas eram monitoradas por superiores ocultos que desconfiariam de transações suspeitas, de que Matias submeteu como seguro em troca de que Amaya e Erika Dunn fossem entregues em segurança. Instantes após a transferência e ainda enquanto com Sharon Ford na ligação, de forma automática, Matias foi direcionado de volta ao The River para confirmar sua identidade frente aos pertencentes da ordem através de um código que somente os Sharon saberiam dizer. Com a ajuda do assassino, o código foi proferido junto a informações pertinentes à transferência, mas é impossível admitir que a ordem tenha se convencido de que não tivera sido enganada. E por isso, tensão, pessoas, tensão, porque de repente, a conferência foi invadida por usuários do Círculo que submeteram os amigos a assistirem ao método hacker, que os levou ao endereço de Lexi Putri para visitá-la em coação, forçando que ela se matasse praticamente ao vivo. Com todos horrorizados com o que acabaram de ver, Matias não tinha mais escolha senão admitir que os vídeos e aquela conspiração era real, e que toda sua conversa online era observada pelo delinquente através de acesso remoto desde que visitou a casa de Amaya. É justo dizer, porém, que Matias apenas o revelou por saber que nos poucos instantes em que a namorada estivesse em subsolo na estação do metrô e, portanto, indo ao seu encontro, o sinal de internet dela seria interrompido, tal como a conexão de Sharon que estava a segui-la, E dessa forma não teria como ele saber o que era conversado em conferência até que o sinal se restabelecesse, ainda que instável, na rede Wi-Fi dentro do vagão. Então, junto aos colegas, se provocou uma discussão e com ela, claro, o medo de também serem alvos de perseguição mortal, mas era prudente que eles abstraíssem e fingissem demência quando a conexão de Amaya voltasse, o que seria indicado pelo ícone verde em seu status, para que o algoz não suspeitasse da ciência deles frente à trama. Uma vez que a Amaya voltou online, eles até tentaram tergiversar, mas o climão que se estabeleceu na conferência mais parecia um velório do que uma encenação, ao passo que a parte da chamada, Damon Horton teve uma ideia. Ele pediu a Matias acesso à distância ao laptop para que, com o conhecimento virtual que tinha, armazenasse aqueles arquivos para fazê-los de prova quando fosse conveniente. Isso posto, enquanto aguardavam notícias de Amaya, tensão, pessoas, tensão mais uma vez, porque outro usuário do Círculo invadiu a conferência e em sua transmissão compilou falas aleatórias de Alistair Jeffcock, ou somente AJ, que descontextualizadas o fariam parecer um terrorista em potencial imediato. Sua própria voz foi usada para acionar a polícia que instantes após, sob o som de gatilhos virtuais proferidos pelo usuário do Círculo, reagiu com poder de fogo, ceifando a vida do jovem. Sem sequer dar-lhes tempo para digerir a tragédia que acabaram de assistir, Serena agora seria posta à prova, já que, uma vez sozinha enquanto Nari ia socorrer Matias de encontro a Amaya na estação, a loira agora seria bombardeada à tortura psicológica que a rede de hackers lhe impôs ao obrigá-la a escolher entre a vida de sua mãe acamada no hospital e a vida de Nari, agora sua noiva, até que sua não decisão impossível de ser feita vitimaria de morte as duas. Ou pior, as três.
Senhoras e senhores, o desespero latente no semblante de Matias o fez implorar pela vida de Amaya, que naquele instante aguardava a resolução de um acidente em que seu metrô se envolveu, que era a morte de Nari, o integrante da ordem, e isso sem que ela sequer tivesse noção do contexto conspiratório em que ela estava no meio. Por sua vez, Matias a orienta através de sinais para que a namorada não mais fosse até sua casa, mas ao parque onde se conheceram, informação que somente os dois poderiam saber, esquecendo que Nora C. a estava seguindo o tempo todo. Matias então corre para encontrá-la, mas deixou o computador ligado para que o amigo terminasse as transferências. Enquanto o fazia, Damon desafiou os usuários da ordem, advertindo-os de que estava em posse de informações que poderia denunciá-los, mas sua simples afronta causou a conexão remota do líder do círculo ao computador extraviado, onde com truques simples de edição de imagem colocou Matias na cena do crime a Erika Dunne, revelando que seu objetivo, desde o início, era incriminá-los. Gente, isso é sério porque determina que Sharon 4 ou Nora C não havia perdido o notebook, muito pelo contrário, o dispositivo foi deixado para trás justamente para que Matias ou quem quer que fosse o encontrasse e que a partir da rede Wi-Fi na casa do novo usuário, os membros da ordem poderiam controlar o computador à distância sempre que lhes fosse conveniente, forçando, sem que as vítimas percebessem, a praticar ações que os fariam parecer autores do crime, como a transferência do dinheiro, a cópia dos vídeos, a admissão de culpa e uma carta suicida que Damon certamente não escreveu e que, inevitavelmente, selaria seu fim por intervenção do círculo. Assim sendo, era prudente subentender que os integrantes da ordem estavam ditando os passos de todos o tempo todo, e agora, com Matias e Amaya sendo os únicos sobreviventes, não demoraria muito, porém, para que essa realidade se alterasse, pois, observem, Amaya foi enganada pelo círculo a mudar seu trajeto para um armazém abandonado, enquanto Matias chegava ao parque conforme combinou. E então, pelo celular, ele observou incrédulo a namorada ser capturada nesse galpão, ao passo que uma enquete em nome dele havia sido aberta online para que os associados da ordem votassem pela sua morte ou inocência, enquanto Erika Dunne despertava da inconsciência no armário de Matias, onde foi colocada pela ordem como prova plantada, instantes antes de perceber a trepanação de que foi vítima, enquanto você aí reclama de uma simples acne. Se Matias morreu? Bom, então morreu, né? E a Maya também. O problema é que a distração do garoto era tamanha que sequer conseguiu ouvir a aproximação de um furgão que viria a atropelá-la em velocidade altíssima, de modo que este tornar-se-ia seu triste fim para a satisfação de uma ordem oculta chamada o Círculo. No fim das contas, o Círculo era uma rede mundial de crimes cibernéticos em que cujos integrantes se organizavam através de jogos experimentais de realidade, financiados pela rede de influência que possuíam em todos os cantos do mundo através de apostas, inclusive no Brasil. Uma vez encerrada a enquete, decidiu-se por maioria que Matias merecia a morte. Nesse final, assim aconteceu. Enquanto para nós aquilo era um absurdo, para os Sharon, inclusive o Sharon 4, que pareceu pra gente ter sido lesado, mas fazia parte do plano, para todos eles era apenas um reality, que já houvera sido feito mais de uma dezena de vezes, em que ao final da transmissão, seus colaboradores revelavam-se alertas a seu papel frente à trama, com habilidades de infiltração e disfarce, de modo a, com essas, conduzir o programa no canal da Dark Web. Há pouco eu adiantei que nesse final Matias houvera sido morto, né? Acontece que, além desse, existem outros 3 que se comportam como alternativos, ou seja, a admissão de um exclui os outros necessariamente. No primeiro alternativo, temos que Matias encontrou o armazém a que a Maya foi direcionada, né, através da localização dela no celular, mas o que por lá ele encontra são apenas objetos pessoais da namorada junto a um revólver que sugeria seu suicídio, presumindo que a Maya já houvera sido morta. Dessa forma, ele precisaria decidir acabar de vez com sua vida ou simplesmente mantê-la até que provavelmente integrantes do círculo tomassem a decisão por ele. No segundo alternativo, no parque onde beijou a Maya a primeira vez, Matias encontrou uma cova vazia, em que sua aproximação a faria se preencher. Um participante da ordem à espreita surpreendeu o rapaz até desacordá-lo, apenas para enterrá-lo vivo por instantes suficientes até que a Maya chegasse ao local como combinado, e impossivelmente salvá-lo da armadilha porque, mesmo conectados via celular, as mensagens de texto que ele enviava eram alteradas por algoritmo, impedindo que ela sequer soubesse que estava praticamente em cima do namorado, que eventualmente perderia a vida asfixiado. No terceiro alternativo, nós sabemos que a Maya o tempo todo era perseguida por Nora, né? E assim que ambos chegam ao parque, ela e Matias, tão logo foram postos sob o cerco do círculo, que postulou uma votação online. A enquete feita pela Central, porém, perguntou aos usuários se o casal merecia continuar vivo, e surpreendentemente, foi decidido que, sim, Matias e a Maya foram libertos do pesadelo mortal de que eram protagonistas, que era transmitido em tempo real pela exata mesma duração desde que a chamada de vídeo através do Skype teve início para uma simples conversa social entre amigos.
em quaisquer dos 3 finais ou dos 4 finais, Erica Dunn aparentemente foi mantida viva. E isso justamente para que em quaisquer dos cenários possíveis, Matias fosse incriminado pelo sequestro e tortura de que ela foi vítima, estando ele morto ou não, impedindo qualquer vestígio de armação que apontasse para a ordem, mesmo na ocasião das garotas que cobravam as passagens que Nora prometeu, sendo estas nada mais do que álibis em contas fakes, induzidos pelo propósito de incriminar a vítima do golpe, que ainda que terminasse vivo, não teria respaldo criminal para provar sua inocência. O caso de Matias, portanto, não seria o primeiro e muito menos o último, até porque, como diria fundo de quintal, Amizade Desfeita 2 Dark Web, ou originalmente Unfriended Dark Web, é a segunda parte da duologia americana de terror psicológico com doses no slasher, filmado no formato em Screen Life, tendo essa segunda parte sido lançada em 2018, produzida pela Blumhouse, distribuída pela Universal Pictures e, claro, com selo R de classificação indicativa. Aos bolsos da bilheteria, a produção arrecada pouco mais de 16 milhões de dólares, tendo sido custados apenas para ter sido feito, o que lhe rende ao IMDb uma média de 6, ou seja, nota azul, e uma aprovação de 40% da audiência no Rotten, ambos estes, vocês sabem, parâmetros populares de avaliação. A crítica, porém, recebe a obra com análises mistas, mas tendendo à média positiva, alegando que, apesar de apontar incongruências narrativas que beiram a frieza da inter-relação entre os personagens, sobretudo na tomada de decisões imprudentes frente ao perigo que lhes afronta, aceita que o longa alerta para os perigos sobre segurança virtual e de como podemos eventualmente ser tão ingênuos em vida real como os personagens aqui se mostraram. Há pouco nós dissemos que a trama é exibida no formato Screen Life de gravação, que não deve ser confundida com Found Footage e tampouco com um falso documentário, porque sua característica principal é a utilização de interface virtual de dispositivos em transmissão ao vivo, o que é exemplificado em Open Windows, de 2014, Buscando, de 2018, Cuidado com Quem Chama, conhecido como Host, né, em 2020, e por que não, o brasileiro Ninfa Bebê, de 2016. Apesar de razoavelmente bem recepcionado pela crítica, não há registro, porém, da produção de uma terceira parte para a saga, porque, apesar do curta-metragem Unfriended Proxy ter sido lançado em 2020, este trata-se apenas de uma idealização feita por fãs da franquia que surfaram no estilo de filmagem extremamente simples de reproduzir. Na minha visão, Dark Web é ótimo, e acreditem se quiser, não é tão simples escrever um texto sobre o que se passa em tela única, mas julgo Amizade Desfeita, tanto a sequência como ele enquanto franquia, um bom expoente de mensagem cibernética sobre os perigos da segurança virtual, seja ela sobrenatural, como na primeira parte, ou mesmo na vida real, como se trata aqui na segunda. E por isso, comigo, Amizade Desfeita Dark Web tem nota 8. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, cliquem em gostei e se inscrevam no canal para levá-lo adiante. Comentem qualquer coisa, tá, pessoas? Pelo amor de Deus. Repassem aos seus amigos, principalmente aqueles que curtem filmes de terror, e fiquem na paz.